Isso pode te surpreender, pelo menos me surpreendeu. Há 1500 anos, grande parte do Iêmen era judaica. Não apenas uma pequena minoria espalhada em algumas vilas, mas um reino governado por monarcas judeus, onde o judaísmo tinha o apoio oficial da coroa. Por um breve momento na história, o Iêmen pôde ser visto como uma terra de maioria judaica. Pode-se argumentar que o Iêmen poderia ter sido escolhido como novo Estado judeu após a Segunda Guerra Mundial. Mas avançando para os dias de hoje, essa mesma terra tem apenas um punhado de judeus restantes. Alguns dizem 5, outros dizem apenas 1. Como uma história pode mudar tão drasticamente de reis e reinos para quase extinção? É isso que vamos descobrir neste vídeo. A história do povo judeu do Iêmen remonta à antiguidade, já no século II a.C. Acredita-se que comerciantes e imigrantes judeus tenham descido pela Península Arábica vindos do norte. Alguns vieram por terra, seguindo as rotas do incenso da Palestina pela Arábia. Outros possivelmente cruzaram o Mar Vermelho vindos do chifre da África. O reino Emiarite, que governou grande parte do sul da Arábia, deixou inscrições em escrita sul-arabiana que fazem referência à vida desses judeus. Arqueólogos descobriram textos que fazem referência a sinagogas e ao Deus judaico. No final da antiguidade, o judaísmo já não era apenas um elemento estrangeiro no Iêmen. Era uma fé que estava enraizada no tecido cultural da região, com uma parte significativa da população a seguindo. E então veio um dos pontos de virada mais notáveis da história religiosa. No final do século IV ou início do século V, um rei Imiad chamado Abu Qarib Azad se converteu ao judaísmo. O motivo disso é um pouco incerto. Na Idade Média, governantes muitas vezes mudavam de religião por interesse. Eles queriam uma aliança com um reino vizinho, ou talvez fosse apenas um interesse pessoal do próprio monarca aqui. Não sabemos ao certo o motivo, mas reis daquela época não se convertiam sozinhos. Corte, nobreza, exércitos e parte da população acompanhavam. De fato, o Iêmen se tornou um reino judaico. Inscrições desse período invocam novamente o Deus judaico, sinagogas foram construídas e a lei judaica passou a reger assuntos do Estado. Talvez pela única vez na história, fora da Judéia e da Palestina, um reino soberano adotou o judaísmo como sua religião oficial. E uma geração depois, outro governante Imiad, chamado Yusuf Azar Yatar, mais conhecido como Dunuvas, consolidou esse legado. Ele não apenas praticava o judaísmo em particular, mas também lutava ativamente em nome da religião. Em 523, ele iniciou uma campanha contra os cristãos de Najran, exigindo que se convertessem ou saíssem para dar lugar a seus apoiadores. Ele foi um defensor dessa fé, enfrentando a aproximação de Bizâncio e também do cristianismo Aksumita. Acredito que seus inimigos da Etiópia o viam como fanático. Mas, seja qual for a perspectiva, esse período marca o momento em que o Iêmen foi mais visivelmente e mais explicitamente judaico. Mas esse momento foi breve. Aquele reino cristão vizinho de Aksum, localizado na atual Etiópia, meio que invadiu o Iêmen em resposta às ações de Donuva. Com o apoio de aliados bizantinos, eles derrubaram a dinastia Imiad, encerrando a monarquia judaica. Desde então, o judaísmo no Iêmen tornou-se uma fé minoritária praticada por comunidades locais sob novos governantes. E, curiosamente, eles foram realmente governados por cristãos por um tempo, contrastando novamente com a maioria muçulmana absoluta que vive lá hoje. Os cristãos hoje lá são 0,06% da população, quase tão irrelevante quanto o judaísmo. Os antigos judeus, que já tinham sido reis da região, agora tinham que viver sob outro império, outro reino e governantes de outra religião. E essa foi uma luta que duraria mais de 1000 anos. Como a vida dos judeus no Iêmen mudou após o fim de seu reino? Por séculos eles viveram como judeus em muitos lugares, às vezes tolerados, outras perseguidos. Com a ascensão do Islã no século VII, o Iêmen passou ao domínio muçulmano e permanece assim desde então. Os judeus passaram a ser conhecidos como dhimis, povos do livro que recebiam um certo grau de proteção, mas apenas em troca de aceitarem uma espécie de status de cidadãos de segunda classe, eles pagavam o imposto jizya cobrado dos não-muçulmanos.
O Império Otomano fazia isso frequentemente ao governar os Balcãs. Servia para incentivar conversões ou, no mínimo, lucrar mais. Os que não se converteram no Iêmen foram excluídos de algumas profissões e tiveram restrições de vestimenta, moradia e status social. Essas leis não eram exclusivas do Iêmen, mas no contexto zaidishita do norte do Iêmen, que era um ramo específico do Islã na região, elas eram aplicadas com uma severidade particular. Em certos momentos, essa perseguição ia além da tributação, ou acho que podemos chamar de humilhação social. Um dos episódios mais sombrios foi o exílio de Mausa em 1679, quando o imã al-Mahdi Ahmad ordenou a expulsão de quase todos os judeus de suas casas para a região desolada de Mausa. O exílio na costa do Mar Vermelho foi catastrófico. Famílias atravessaram terrenos difíceis, milhares morreram de fome e doenças, e comunidades foram desarraigadas, embora muitos depois puderam voltar. O trauma desse acontecimento permaneceu na memória daquele povo judeu por séculos. Mesmo fora desses episódios dramáticos, a vida deles já era bem precária. O decreto dos órfãos estabelecia que, ao morrer um pai judeu, seus filhos deveriam ser criados como muçulmanos. Pense no medo em uma comunidade onde a morte de um dos pais era não só uma perda pessoal, mas também o fim da linhagem religiosa daquela pessoa. Não surpreende que esses judeus iemenitas tenham criado um forte vínculo com suas tradições religiosas, pois elas eram uma âncora em um ambiente hostil. Ainda assim, apesar dessas dificuldades, a comunidade judaica do Iêmen não apenas sobreviveu, mas de certa forma prosperou à sua maneira. Tornaram-se artesãos, principalmente ourives, joalheiros e carpinteiros. Eles mantiveram uma tradição religiosa única, preservando antigas pronúncias do hebraico e a prática de cantar a Torá com o Targum, tradução aramaica após cada versículo. Ao contrário de judeus de outros lugares, isolados do mundo, eles criaram identidade litúrgica e religiosa própria. No século XIX e início do século XX, a população judaica do Iêmen ainda somava dezenas de milhares, formando uma minoria vibrante, embora ainda vulnerável. Por séculos, os judeus aqui tiveram uma existência frágil. Mas com a era moderna, novos ventos começaram a soprar, e eram ventos que os levariam para fora do Iêmen completamente. A abertura do canal de Suez em 1869 e a expansão das rotas comerciais aproximaram o Iêmen do mundo. Ao mesmo tempo, judeus em todo lugar, inclusive no Iêmen, começaram a sonhar em retornar à Palestina. A partir de 1880, pequenas ondas de imigração começaram. Famílias atravessaram desertos ou navegaram a partir de Aden em direção à Palestina, que era controlada primeiro pelos otomanos e depois pelos britânicos. A jornada foi difícil, mas para muitos realizava antigas esperanças. Então veio o século XX. Em 1947, em meio à turbulência que cercava o fim do mandato britânico e a criação de um Estado israelense na Palestina, distúrbios anti-judaicos ocorreram em Aden e no Iêmen. Casas e lojas foram destruídas, dezenas morreram e o senso de segurança, já pequeno, sumiu. E quando Israel declarou independência em 1948, a pressão só aumentou. Os judeus no Iêmen eram cada vez mais vistos como suspeitos, vulneráveis à violência e completamente desprotegidos pelo Estado. Mas em 1949, o imã Ahmad do Iêmen emitiu um decreto surpreendente. Bem, não tão surpreendente pelo que pretendia causar, mas surpreendente pela forma como permitiu que acontecesse. Por ordem dele, os judeus podiam deixar o país. O que se seguiu foi um dos êxodos mais dramáticos da história judaica moderna. Israel, trabalhando com os britânicos e os americanos, lançou a Operação Tapete Mágico, também conhecida como Operação Asas de Águias. De junho de 1949 a setembro de 1950, 45 mil judeus iemenitas foram levados de avião para Israel e Palestina em cerca de 380 voos. Muitos nunca tinham visto avião antes. Alguns acreditavam que cumpriam literalmente a profecia de serem levados sobre asas de águia de volta a Sião. Em menos de 2 anos, toda uma comunidade de um povo antigo foi desarraigada e transplantada. Vilas que conheciam a vida judaica por séculos ficaram subitamente vazias. E isso pode parecer o fim de uma história, mas não era. Um remanescente ficou para trás, e seu destino levou a história dos judeus do Iêmen a tempos mais sombrios e incertos, contrastando fortemente com o passado. Nem todos partiram. Alguns ficaram por vontade ou impossibilidade. Nas décadas seguintes, esse grupo diminuiu ainda mais. Alguns ficaram no norte, outros em cidades como Haida e Sanaá.
Nas décadas de 60 e 70, a presença judaica no Iêmen era apenas sombra do passado. Ainda assim, milhares resistiram, mas o século XXI trouxe novos perigos. Em 2008, um judeu chamado Moshe Yaish al-Nahari foi atacado em plena luz do dia após recusar exigências para se converter ao Islã. Ele não sobreviveu, o que assustou ainda mais a pequena comunidade. Com a guerra civil em 2015, a situação no Iêmen piorou. A ascensão dos Houthis aumentou o perigo para os judeus, principalmente pelas hostilidades com o governo de Israel. Em 2016-19, judeus, entre eles a família de um líder comunitário, foram evacuados secretamente para Israel e Palestina. Um homem, no entanto, passou a simbolizar a situação dos últimos judeus no Iêmen. Dizem que ele é o único que restou. Seu nome é Levi Salim Musa Marhabi, nascido no fim dos anos 1980. Ele foi preso em 2016 pelas autoridades Houthi, acusado de ajudar a contrabandear um rolo da Torá antigo para fora do país. Mesmo com ordens de soltura, ele ficou anos preso. Relatórios indicam que ele foi colocado em confinamento solitário e está com a saúde muito debilitada. Ele se tornou um símbolo de uma comunidade que hoje foi reduzida às suas últimas ameaças frágeis. As fontes discordam sobre exatamente quantos judeus ainda restam no Iêmen, mas parece variar entre 1 e 5. O que, como você pode imaginar, é muito pouco comparado ao que já foi. Embora o último capítulo no Iêmen esteja acabando, a história dos judeus iemenitas segue em outros lugares. É semelhante ao que aconteceu quando os judeus foram expulsos de Portugal e da Espanha na Idade Média, ou talvez um pouco depois, e sua cultura continuou em outros lugares da Europa, principalmente na Holanda, por exemplo. Apesar da quase ausência de judeus no Iêmen, seu legado persiste em Israel e na Palestina. Os descendentes deles já são centenas de milhares, possivelmente mais de 400 mil. Eles trouxeram tradições, liturgia, culinária e música. Os cantos iemenitas enriqueceram as práticas religiosas locais. Alimentos como yaknun e malawak se tornaram pratos amados, e cantores de origem iemenita, como Ofra Haza, introduziram elementos de sua herança para seus públicos. Joalheria, bordado e poesia iemenitas seguem vivos, mesmo longe de sua terra natal. Obrigado por assistir. Tenho um vídeo incrível chegando na próxima semana. Foi minha primeira viagem para um lugar onde filmei sobre um tema. Se quiser ver o vídeo, inscreva-se e ative as notificações. Obrigado aos apoiadores pelo apoio. Obrigado por assistir e até a próxima para mais conhecimento geral.